de algo mais. Então, caso necessite, não será evidentemente uma tutela de evidência, será uma tutela de urgência. Então, eu vejo no projeto um avanço enorme, inclusive, principalmente pela dicotomia, pela divisão. Saiu de ser uma tutela antecipada, como nós temos hoje, para haver uma divisão de tutela de urgência para tutela de evidência. Com, evidentemente, essas adaptações, essas pequenas correções que eu acho que podem ser feitas, né, em razão da tentativa de aprimorar ainda mais o projeto, que é o que se pretende com todo esse seminário, fazer com que nós apresentemos aí algumas sugestões para que haja um aprimoramento. A gente tem certeza que dificilmente nós vamos ter uma unanimidade, até porque eu acho que no direito é muito raro você ter uma unanimidade. Mas eu acho que nós podemos chegar bem perto de uma legislação, de um código novo, com uma abrangência de hipóteses que diminua os riscos e dê mais segurança jurídica, não só para o jurisdicionado, mas também para o prestador dessa jurisdição. Como disse a professora Tereza, hoje, aqui um pouco antes do almoço, a tentativa é exatamente essa, de fazer com que nós não tenhamos ou fujamos a possibilidade de ter umas decisões completamente diferentes para casos iguais, né? E criar na sociedade a sensação de uma injustiça. Por que dentro de um mesmo processo similar, um ganha e outro perde? Então isso tem que acabar. Então esse anteprojeto, que, se Deus quiser, vingará com as suas alterações e as propostas que virão, será, sem sombra de dúvida, um avanço dentro do processo. Então, eu espero que, e rogo a Deus que todos nós consigamos ter em breve e que o Congresso, que a Câmara aprecie o mais rapidamente possível esse anteprojeto e a gente possa começar a trabalhar. Evidentemente, deve-se dar um período aí de vacância, né, ministro, para poder... para que as pessoas, um ano, né? Para que as pessoas possam se adaptar, a exemplo do que aconteceu com o Código Civil, que foi um ano, depois prorrogaram por mais um, né, para essa adaptação. Espero ter trazido aqui alguma contribuição em relação a isso e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Gostaria de agradecer e parabenizar o desembargador Amorim pela exposição e suas contribuições, que certamente serão recebidas pelo Ministério da Justiça e posteriormente encaminhadas à Câmara dos Deputados. O segundo palestrante desta tarde, o ministro Atos Guzmão Carneiro, na verdade é daquelas pessoas que dispensam a apresentação. Desde 1949, quando se formou em Ciências Jurídicas, pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e até a presente data, já fez ou foi tudo o que o mais ousado estudante de Direito sonharia em ser ou fazer. Advogado, juiz, desembargador, ministro, professor, autor de livros, artigos, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro de diversos outros institutos, agraciado com diversas comendas e medalhas, assíduo colaborador da Câmara e do Senado Federal na construção de textos legislativos. Mas não quero aqui fazer uma formal leitura de currículo. Quero apresentá-lo como um dos que deu uma enorme colaboração ao aperfeiçoamento do texto do novo Código de Processo Civil. Com a experiência de um verdadeiro jurista, com a maturidade de um senhor de 85 anos e, ao mesmo tempo, com a disposição de um menino de 18, ajudou sobremaneira com suas ideias, ajudou também na tarefa de separar as boas sugestões que chegaram ao Senado Federal. Deixará, sem dúvida, seu legado para gerações futuras. E é em nome dessa geração, ministro Atos, que eu agradeço imensamente. Senhoras e senhores, com a palavra, o ministro Atos Guzmão Carneiro.
Prezado colega desembargador Amorim, prezado Luiz Henrique, prezados colegas nos labores do direito. Porque ele estava vendo que ia cair. Estava vendo que eu aumentei esse troço aqui. Pronto, aqui está bom. Eu sou um velho juiz de carreira, fui magistrado durante apenas 42 anos e agora estou me distraindo como advogado. Já fui juiz durante 42 anos, estou agora me distraindo como advogado faz quase 20 anos. E isto porque aos 70 anos, como diz a lei, as pessoas são presumidamente incapazes de continuar a servir no serviço público. Então, antes de eu ser excluído compulsoriamente, eu então pedi aposentadoria. Mas evidentemente que não me aposentei, porque não estou ficando em aposento nenhum, ando de um lado para o outro. Eu iniciei a minha judicatura parece incrível até, em 1952, numa remota comarca do interior do Rio Grande do Sul, lá perto do Alegrete. Alegrete, o senhor não conhece, a maioria. O pessoal não diz de Alegrete, é do Alegrete. É perto da fronteira lá com a Argentina. Eram tempos heróicos. Na minha comarca não tinha luz depois das 10 horas da noite, água encanada, ninguém sonhava com isso, não havia telefone. Em suma, para conversar com o tribunal era só mandando uma carta. Chegaria a Porto Alegre 3 dias depois. O jornal chegava no outro dia. E rádio, a gente ouvia muito mal. Naquele tempo os rádios eram rádio tinha... Como é que era? Não era pilha, era uma coisa assim. Válvula, era um rádio de válvula. Então tinha muita descarga. E o que a gente ouvia melhor era a rádio El Carmen de Montevidéu. A rádio brasileira era difícil. Fiquei lá durante 4 anos e lá aprendi a ser juiz. A maior parte do tempo andava de bota e bombacha mesmo, porque em Roma, como os romanos. E naquele tempo, e agora vamos entrar no assunto, esse problema de cautelares, de antecipação de tutela, praticamente não se falava. Na faculdade de Direito, nunca ninguém disse uma palavra a respeito disso. Porque na época, em matéria de cautelares ou de antecipações de tutela, só havia o quê? Em ações de alimentos, a concessão antecipada de alimentos. Mas ninguém enquadrava juridicamente o que era essa concessão. Era uma coisa que vinha de longes tempos e assim era. E nas ações possessórias, esta sim, a liminar de reintegração ou de manutenção de posse. Mas o enquadramento doutrinário não era feito. Nenhum livro da época trata de enquadrar juridicamente essas providências antecipatórias. E foi interessante que quando surgiu o Código em 1973, Mestre Buzaide colocou como um livro o livro do processo cautelar. Então passamos a ter o processo cautelar, cuja finalidade era e é garantir o resultado útil do processo principal. Se eu faço um sequestro, é para apreender e buscar o bem que é objeto da contenda, da controvérsia, a fim de que esse bem não se perca, não seja deteriorado. Então eu estou garantindo o resultado útil da execução de sentença futura. Se é feito um arresto, estamos garantindo a reserva de bens para que o processo, se for procedente, tenha um patrimônio sobre o qual a execução possa incidir. Em suma, as medidas cautelares têm essa finalidade: garantir o resultado útil do processo
de conhecimento, no processo principal. Interessante é que, aos poucos, foram se imiscuindo junto às providências cautelares, tinha as providências nominadas, principalmente o arresto, o sequestro, a busca e apreensão, e tinha uma porção de providências que eram chamadas pela doutrina e na prática forense de cautelares inominadas. E essas cautelares inominadas, em grande parte, na verdade não eram cautelares. Eram antecipações ao autor do bem da vida que ele estava pleiteando, ou que ele iria pleitear no processo principal. Então, era uma providência de índole satisfativa, em que o autor, resguardando-se do risco de futuro ver frustrada as suas pretensões, o autor recebia desde logo, no todo ou em parte, recebia a título provisório, claro, aquele bem da vida que ele estava pleiteando no processo principal. Vejam, por exemplo, a manutenção de posse ou a reintegração de posse. O autor entra com a reintegração de posse e recebe uma liminar. O que ele está recebendo? Ele está recebendo exatamente o bem da vida que ele pleiteia, que é a restituição daquele bem do qual ele fora expoliado. Isso vem de longe dos tempos romanos, expoliatus ante homina restituenda. O expoliado, antes de tudo, tem que ser restituído. Eram antecipações de tutela satisfativa, mas não havia ainda um enquadramento doutrinário desta categoria. E interessante, na época, me lembro bem, o professor Galeno Lacerda, um dos grandes processualistas brasileiros, ele fez uma verdadeira campanha em muitos estados, nos tribunais, nas universidades, propugnando pela concessão das liminares, porque os juízes eram muito temerosos de conceder liminares. Ainda não estava na cultura processual a concessão de liminares. O professor Galeno foi amplamente vitorioso nessa magistério, tanto que anos depois ele me disse que estava precisando fazer outra turnê por todo o país para dizer que, calma no Brasil, vamos conceder liminares, mas não à torto e direito. Vamos concedê-las quando forem realmente necessários, quando houver realmente em favor do demandante o fumus boniuris, e quando houver realmente um periculum in mora, e não ir dando aí atabalhadamente. Muito bem. Depois foi feita alteração, nessas várias emendas setoriais, foi feita a alteração do artigo 273 do CPC. E ali, então, introduzimos a tutela antecipada, a tutela satisfativa. E aí a doutrina passou a distinguir, já agora com perfeição, a tutela cautelar, que visa apenas garantir o resultado útil do processo, da tutela satisfativa, tutela provisória satisfativa, que visa antecipar ao autor, total ou parcialmente, aquele bem da vida que ele está pedindo. Não podemos agora aqui, nem temos tempo, daqui a pouco eu derrubo essa água aqui, não temos tempo agora aqui de nos deter a respeito dos detalhes, porque essa matéria demandaria várias aulas, né? Mas agora, no projeto, principalmente pela influência do eminente colega ministro Luiz Fux, foi feita uma nova construção doutrinária. Então, ao lado, paralelamente, aquela divisão das tutelas diferenciadas, vamos chamá-las assim, tutelas diferenciadas, das tutelas diferenciadas cautelares e dessa tutela diferenciada satisfativa, se fez um outro enquadramento.